Olá, meu nome é André e hoje eu vou explicar como devem ser feitas as planilhas de análise de interferências. A primeira parte dessa tarefa deve ser feita no Saepro. Para analisar as interferências do projeto geométrico, a gente tem que olhar as imagens de satélite. Então, para isso, a gente desliga as layers da superfície topográfica. Aqui na aba CAD, no ícone das layers, a gente seleciona todas as layers de superfície segurando Shift e clica na lâmpada para apagar elas. Ok. Agora a gente tem uma vista da rodovia por cima do mapa. Aqui a gente vai marcar todas as interferências que a rodovia tiver com estradas, corpos d'água, edificações e linhas de alta tensão. Para fazer isso, a gente vem aqui em Atividades, Projeto Geométrico, na aba Planimetria, no ícone Criar Marcador. A gente dá um zoom e vai percorrendo a estrada. Onde houver qualquer interferência, a gente seleciona a ferramenta Criar Marcador e marca o ponto da interseção. Aqui, por exemplo, a gente tem uma interferência com o curso d'água. Já aqui, a gente tem uma interferência com estrada. Eu vou usar só esses dois para as explicações do vídeo, mas vocês precisam percorrer a estrada inteira até o PF e marcar todas as interferências. Depois de criar um ou mais marcadores, é preciso que a gente venha na Altimetria e na aba CAD. Aqui a gente seleciona todos os marcadores e altera a propriedade deles chamada Label. Quando isso é feito, os marcadores ficam independentes da planimetria. Caso a gente altere o traçado da rodovia ou mande o Saepro redesenhar a planimetria, esses marcadores vão continuar lá. Mudanças na planimetria vão apagar todos os marcadores que não tiverem a propriedade label alterada. Essa medida de alterar a propriedade label pode poupar o trabalho de reposicionar todos os marcadores, mas é preciso ter um cuidado. Caso o traçado seja alterado, vai ser preciso revisar todos os marcadores para ver se eles estão no novo traçado da rodovia. Caso eles não estejam mais no traçado da rodovia, devem ser removidos manualmente. Para remover o marcador manualmente, a gente vem na Altimetria, seleciona o marcador, no caso eu vou pegar o segundo aqui, que é o da rodovia, e aperta Delete. Onde ele ficava, aqui na parte de baixo, vai estar o nome dele também, que a gente precisa deletar. Já na planimetria, ele também continua lá, nessa interferência com estrada aqui. A gente seleciona o nome dele, o marcador em si, e pronto, sumiu o marcador. Caso a gente delete um elemento errado, como o nosso traçado, por exemplo, um Ctrl Z resolve. Eu vou reposicionar esse marcador porque a gente vai precisar dele. Então eu volto aqui em Atividades, Projeto Geométrico, Planimetria, Criar Marcador, e lá está ele. Depois de marcar todos os pontos de interferência, a gente vem na aba da Altimetria, e agora a gente vai demarcar aqui, no gráfico da altimetria, os pontos obrigatórios de passagem, de acordo com as interferências que foram marcadas. No nosso caso, é um corpo de água e uma interferência com estrada. Quando existe interferência com estradas, o termo de referência diz que a diferença de cota da rodovia não pode ultrapassar mais ou menos 1 metro da cota do terreno natural. Para marcar isso, a gente vem na aba CAD e seleciona o comando Circle na opção Diameter. Ligando o Snap na opção Int, clica na interseção entre o marcador que foi criado e a linha do terreno e se digita o diâmetro do círculo. O que nos interessa nesse diâmetro é o eixo Y, e é preciso lembrar que os eixos da altimetria estão deformados na proporção de 10:1, para salientar as diferenças altimétricas. Assim, o diâmetro do círculo deve ser de 10, para equivaler a 1 metro. Agora, com o comando Trim, atalho TR, a gente seleciona o círculo, Enter, seleciona a linha do marcador dentro do círculo, Enter.
Depois disso, dá para apagar o círculo e criar uma linha superior e outra inferior com tamanho de 2 metros para cada lado da interferência. Com isso a gente tem uma orientação visual de por onde que a rodovia deve passar nesse ponto, e vai ser preciso fazer com que isso seja obedecido usando os PIs verticais. Já onde existe interferência com corpos de água, vão ser postos os bueiros. Então a gente vem aqui no marcador e posiciona outro círculo na aba CAD, Circle Diameter, ligo o snap de interseção. E qual que vai ser o diâmetro desse círculo? Para saber isso, a gente precisa de duas informações que estão no termo de referência. O recobrimento mínimo, que no meu caso é 60 centímetros, e o diâmetro do bueiro. O diâmetro do bueiro depende do desenvolvimento da montante, que é a distância do córrego entre a nascente e a estrada. Para saber isso, a gente pode usar o comando dist. Vou apagar esse círculo que ficou errado. Na planimetria, a gente vai onde a gente marcou e pode usar o comando dist para medir a distância entre a nascente e a nossa estrada. No caso, foi 56 metros. Caso não seja uma linha reta, digamos que fosse aqui para o outro lado, eu posso estimar a olho ou fazer o somatório de várias retas. A precisão nesse caso não é muito importante, porque a tabela do termo de referência contém faixas bem grandes para cada diâmetro do bueiro. Nesse caso, o valor estaria entre 0 e 100, e então o diâmetro do bueiro vai ser de 60 centímetros, e a diferença de cota mínima vai ser então 1,20 m. Então, voltando ao círculo que a gente estava desenhando na altimetria, ele vai ter um raio de 12, porque a escala do eixo Y é de 1 para 10. Dessa vez, é necessário que o grade passe por cima disso, então a gente dá um trim de novo em toda a parte da linha do marcador que está acima do círculo, e pode apagar o círculo. Depois disso a gente desenha outra linha de 2 metros para cada lado do marcador. E tem-se a referência necessária. Agora a gente pode usar outro PI vertical para obedecer os requisitos dessa interferência. Sabendo que vai ter espaço para o recobrimento e para o bueiro. O último caso é onde existem pontos de cota mínima local. Esses pontos já são marcados automaticamente pelo Saepro quando a gente desenha a altimetria e adiciona as curvas verticais. Vamos procurar um deles aqui. Aqui existem dois requisitos. É necessário que a rodovia esteja em um aterro, e esse aterro precisa ter uma cota azul que comporte um bueiro do menor tipo que está especificado no termo de referência, no caso de 60 centímetros, e mais o recobrimento mínimo, que também é 60 centímetros, mas verifiquem esses valores no termo de referência de vocês, resultando aqui em 1,20 m. A marcação que se faz aqui é igual a das interferências com corpos d'água. Para marcar isso, a gente pode inserir um marcador da aba Altimetria. Criar marcador. E aqui a gente pode usar o snap de centro.
1,20 m, trim, seleciono o círculo, Enter, seleciono a parte superior, Enter, posso apagar o círculo e criar depois a nossa referência de 2 metros para cada lado. Caso tenha ficado algum segmento do marcador, a gente pode apagar ele também. Fora esses 3 casos comuns que toda rodovia vai ter, existe um caso à parte, as linhas de alta tensão. Isso ocorre quando a roda da desgraça cai em redes de alta tensão. Vamos lá na página do Notion verificar como que isso aconteceria. A gente vem aqui em Rodovias 1, Rodas da Desgraça. Na galeria da desgraça a gente pode acompanhar a número 3, Rede de Alta Tensão. Sua equipe foi informada de que existe um projeto de rede de alta tensão que cruza o quilômetro 2+000 de forma perpendicular ao mesmo e a uma altura de 11 metros do terreno. É preciso respeitar o gabarito mínimo de 5 metros nesse ponto. Informações que são cruciais aqui: quilômetro mais 2,000, 11 metros de altura, respeitar 5 metros. Isso quer dizer que nessa estaca, a rodovia vai ter que ter uma cota que deixe pelo menos 5 metros livres abaixo da rede. Vale lembrar que redes de alta tensão também podem ser visualizadas na imagem de satélite e projetos de futuras redes podem estar citados nos ofícios circulares. No caso dos ofícios circulares, isso vai estar aqui na página de Rodovias 1, dentro da publicação do edital, em arquivos, ofícios circulares. Aqui pode ter algum ofício que cite a rede de alta tensão. Vamos proceder à marcação de uma interferência com rede de alta tensão, como foi citada na roda da desgraça. Para isso a gente vai no Saepro. Dentro da altimetria, a gente procura a estaca 2+000. Aqui está ela e a linha correspondente a ela. A gente vem no projeto geométrico, altimetria, criar marcador. Liga o snap de interseção. E posiciona o marcador. Essa linha verde corresponde ao terreno natural e essa bolinha vermelha é o marcador da rede de alta tensão. Isso quer dizer que a rede, aqui nesse ponto, está 11 metros acima da linha verde. Vamos selecionar a layer 0 e marcar as informações que a gente tem para desenhar a nossa referência altimétrica com o comando linha. O snap de interseção, a gente marca aqui, liga o ortho e marca para cima 11 metros, o que nessa escala é o valor de 110. Essa aqui, marcada pela linha branca, seria a altura da rede de alta tensão. Conforme informava a desgraça, é preciso respeitar um gabarito de pelo menos 5 metros. Então a gente vai marcar um círculo no topo da rede de alta tensão de diâmetro igual a 50. Aqui na parte de baixo, a gente vai desenhar as duas linhas de 2 metros para cada lado do marcador. A gente já pode apagar o círculo e dar um trim, selecionando todos esses elementos em tudo que tiver abaixo daquele marcador. Pronto, agora a gente já tem a referência visual de por onde que a estrada deve passar nesse ponto. No caso, o nosso grade já está abaixo da altura necessária. Marcadas todas as interferências, a parte do Saepro vai estar concluída após exportar o relatório de cotas. Para isso a gente vem no projeto geométrico, na aba Parâmetros, RCT.
Aqui a gente vem em Export e seleciona a opção .xlsx. Salva o nosso arquivo. O RCT contém informações altimétricas do terreno e do grade, estaca a estaca. Onde houver interferência, a gente vai precisar completar a coluna de observações. Então primeiro a gente monta, a lápis mesmo, uma tabelinha contendo todas as minhas interferências e as respectivas estacas. Como eu já fiz isso com as interferências que eu mostrei anteriormente nesse vídeo, eu vou só continuar preenchendo esse arquivo, mas vocês vão precisar marcar as interferências de vocês nas estacas que elas estiverem. A minha primeira interferência é um curso d'água na estaca 0 mais 592,765. Então eu venho aqui na primeira estaca que for posterior a esse valor, no caso a 0 mais 600, e seleciono a linha. Clico em inserir e inserir células. Preencho o valor da estaca e na coluna de observações deixo explicado qual que é essa interferência. É interessante usar um sistema de cores para tornar isso mais legível posteriormente. A segunda interferência é uma estrada na estaca 0 mais 835,951. Então a gente vai na estaca 0 mais 840, seleciona a linha, inserir células. Preencho o valor da estaca e a observação. Os pontos de cota mínima locais também precisam estar na RCT. No meu caso, eu tenho 1 mais 890,247. Então eu venho aqui no 1 mais 900, seleciono a linha, insiro células e digito as informações da estaca e a observação. Aqui vai ser posicionado um bueiro. Agora é a vez de adicionar a rede de alta tensão. Como essa é uma estaca cheia, a gente não precisa inserir uma linha. A gente só anota aqui qual que é a interferência. No RCT a gente pode se atentar às exigências altimétricas. Por exemplo, nos cursos d'água, a cota azul presente nessa última coluna numérica deve ser superior a 1,2 metro positivo, o que significa que a rodovia está sendo projetada para passar pelo menos 1,20 m acima do terreno natural. Mas por que 1,20 m? Para caber o bueiro e o recobrimento. E qual é a cota azul nessa estaca da interferência? Não é preciso buscar valores do SAEPRO nesse caso, a gente pode ver os valores adjacentes e fazer uma estimativa a olho. Já no caso das estradas, o valor da cota azul tem que estar entre -1 e 1. No caso da cota mínima, vai ter um bueiro do menor tamanho, de 60 cm, e o recobrimento acima desse bueiro, mais 60 cm, somando 1,20 m. Então a gente tem que ter no mínimo 1,20 m. E para as redes de alta tensão, é preciso observar as informações de altura da rede e gabarito mínimo. Como a nossa rede tem 11 metros e o gabarito é de 5 metros, a gente precisa passar a rodovia a uma altura máxima de 6 metros acima do terreno para que o gabarito seja cumprido. Eu aproveito aqui para lembrar que esses valores não são fixos, eles devem ser retirados do termo de referência e eventuais ofícios circulares ou desgraças.